Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Vamos refletir aqui com base no Domingo de Ramos, nos preparando para essa Semana Santa. Vamos iniciar então com a invocação da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhes-ei: assim, o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam um jumentinho, perguntaram-lhes seus donos: Por que fazeis isto? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinha visto. E dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos no Domingo de Ramos, e Domingo de Ramos é esse domingo que antecede a Páscoa, e ele tem um significado muito importante. Por quê? Porque foi a partir dessa chegada de Jesus em Jerusalém, de todos os acontecimentos, todas as coisas que precederam a Páscoa e que deram origem aos acontecimentos da morte de Jesus. Porém, o que nós precisamos perceber é o seguinte: esse Jesus que está indo a Jerusalém, ele é a presença de Deus no mundo que veio confrontar absolutamente tudo aquilo que o povo judeu entendia. Jerusalém era o centro de toda a vida, porque era a capital de Jerusalém, e por isso esse centro, por causa do templo, é o centro religioso, é o centro político, é o centro social, tudo girava em torno do templo. Ali era também um centro econômico. Aquele sumo sacerdote, aquelas pessoas que estavam ligadas no centro, essas pessoas tinham o comando da população, tinham o comando do país. E lembrar também que esse povo judeu era um povo escravo dos romanos, do Império Romano. Essa situação toda gera na população uma pobreza muito grande, porque todos aqueles que eram pecadores, todos aqueles que eram pobres, todos aqueles que eram mulheres ou aquelas mulheres, todas as crianças, todas essas pessoas doentes viviam numa marginalização. Por quê? Porque eram pecadoras. E porque eram pecadoras, eram castigadas por Deus. E esse Jesus que agora entra em Jerusalém vem mostrar para a população e para o mundo todo que esse Deus não é um Deus que castiga, mas é um Deus que perdoa. Esse Deus é um Deus que acolhe.
É essa atitude de Jesus que faz com que a população o aclamem rei. Quando ele entra em Jerusalém montado no jumento, a população toda aclama esse homem, Deus, como rei. Por quê? Porque perceberam que essa realmente era a mensagem de Deus. Um Deus que acolhe, um Deus que salva, um Deus que vai ao encontro das pessoas, não para castigar, não para maltratar, mas para perdoar, para trazer de volta à vida. Essa foi a atitude e a vida de Jesus constantemente enquanto ele esteve no meio de nós. E foi isso que fez com que a população o aclamasse rei. Mas essa atitude mexeu na posição dos privilegiados daquela sociedade. Por quê? Porque aqueles da elite do povo não gostaram daquilo que Jesus estava ensinando, porque contradizia tudo aquilo que eles ensinavam, contradizia tudo aquilo que eles estavam fazendo e falando em nome de Deus. E Jesus mostra que isso está errado, porque precisa haver uma conversão. E por isso, esse Jesus será preso. Nessa Semana Santa nós vamos perceber e celebrar isso constantemente. Ele será preso, será castigado e será morto na cruz. Essa cruz que parece que é o fracasso, ela que será o motivo da salvação. Então é dentro desse espírito, dentro dessa maneira de entender essa salvação que nós queremos celebrar hoje essa mensagem de amor de Deus para com todos nós, para com toda a humanidade. Diante da reflexão desse evangelho, vendo ali Jesus entrando em Jerusalém, sendo reconhecido, eu te convido também nesse momento, diante dessa reflexão e diante dessa preparação para essa Semana Santa, a também reconhecer Jesus como seu Senhor. E aí, através dessa música, eu te convido a colocar todas as situações que você possa estar precisando de alguma resolução, você esteja refletindo ou precise de alguma resposta, para que o Senhor te conduza, para que pelo Espírito Santo você tenha as respostas necessárias, você tenha o consolo ou a força necessária para lidar com o que você ou a sua família esteja passando. E veja, principalmente, que com Deus é muito melhor. Não posso caminhar com minhas próprias forças, contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito, sem ti o tudo é nada. Minha vida é o teu mandar, o teu caminho é o meu. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Muitas vezes a gente se questiona quanto às decisões que nós precisamos tomar e nós precisamos, na verdade, lembrar disso, que com Deus é muito melhor e através dele vem muitas respostas, vem a força necessária, vem o consolo necessário. E uma coisa que eu aprendi que nós precisamos levar é que muitas vezes nós apenas precisamos levar para a vida, diante de uma decisão, aonde está Deus? E se aquilo me afasta de Deus, provavelmente esteja aí justamente o que nós precisamos retirar. Precisamos cada vez mais buscar aquilo que nos mantém próximos de Deus. Vamos orar juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a nossa oração final? Ó mistério infinito, que de muitas maneiras e de uma forma constante ao longo da história, fizeste surgir novos Messias para ir ao encontro das esperanças da humanidade de todos os tempos e de todas as religiões, especialmente ao encontro das esperanças dos pobres. Fazei que aqueles que nos sentimos iluminados por Jesus, admiremos consequentemente seu espírito messiânico de serviço e de luta esperançosa, para que, fugindo de toda imposição ou arrogância e de toda alienação ou resignação, ponhamos sempre no centro e acima de tudo, como Ele, a esperança de um novo céu e uma terra onde more a justiça. É o que queremos vos expressar com a esperança mesma de todas as pessoas e povos que continuam hoje precisando e esperando um Messias Salvador. Inspirados por Jesus, vô-lo pedimos, vós que viveis e fazeis viver em plenitude pelos séculos dos séculos. Amém. E peçamos que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a nos prepararmos bem para a ressurreição que se aproxima. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco em mais esta reflexão nesta semana. Espero que você possa aproveitar bem e seja realmente uma santa semana. Um grande abraço e uma excelente semana. Fique com Deus.